Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre as questões que serão apresentadas e discutidas na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Rio+20, que acontecerá em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, como o próprio nome já diz. Nos últimos anos, o Brasil avançou em programas de combate à pobreza, a melhor distribuição de renda, aliados a esses programas a iniciativas de preservação ambiental, como, por exemplo, o recém-lançado Bolsa Verde. Agora, que outros caminhos a gente deve traçar em relação ao desenvolvimento sustentável? Como fazer um desenvolvimento sustentável real, né? E não só mais ou menos? Quais as nossas potencialidades e principais entraves nesse campo? Murilo. Bem, na verdade, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, infelizmente tem um conjunto de coisas que se misturam nisso. Primeiro, que ele é mal utilizado, as empresas, de modo geral, acabam utilizando assim, meu produto é ecologicamente correto, né? Só porque ele usa uma fibra de banana que aconteceu alguma coisa, mas o processo tem que ser ecologicamente correto, não adianta ser só um produto. Propaganda não pode ser enganada. Não adianta ser só a matéria-prima usada no produto. Bonitinho, Não adianta ser bonitinho. Né? Essa é uma confusão. Nesse ponto. Como era, por exemplo, a propaganda do óleo de soja. Este óleo não tem colesterol, óleo de vegetal não tem colesterol. Mas seria transgênico? Aí começa a discussão, é transgênico? Mas o que é transgênico? E aí nessa linha acaba acontecendo o quê? Existe muita mistura e a população acaba tendo assim, muitas vezes, desserviço de informação. E aí ela coloca o quê? Vamos falar o assunto principal, qualidade de vida. Você fala, o que é qualidade de vida? Relação com o consumo. Então alguém tem um emprego melhor... Equivocadamente é só a relação com o consumo, né? Ela fala assim, minha qualidade de vida, eu vou melhorar aquilo lá, ela vai adquirir um bem de consumo, que por sua vez... Um carro melhor. Um carro melhor, e um carro melhor, uma roupa melhor, não sei o que melhor. E tudo isso entra naquele ciclo vicioso que exaure os recursos. Então o desenvolvimento sustentável, enquanto não tiver, na minha opinião, a grande raiz, ou seja, que independe até um pouco da parte governamental, é a educação. Então, se os professores, se as redes estaduais, municipais, federais de educação começar a colocar como uma linha central a questão ambiental, eu acho que a gente começa a transformar a sociedade de uma maneira mais justa, mais eficiente. E de uma forma geral, colocando para as pessoas que o prazo nosso, a Zumira falava agora há pouco, né, um negócio interessante, a questão do prazo. Então as pessoas acham que daqui a 20 anos alguém vai achar aquela fórmula mágica que os problemas vão ser resolvidos e que não vai ter problema nenhum, né? Alguém vai inventar aquela fórmula mágica que o aquecimento global, alguém vai arrumar um esfriamento global, né? Que o nível do mar não vai mais subir, que a geleira vai continuar gelada, que não vai degelar. Então esse que é o grande problema que eu vejo, ou seja, a população infelizmente precisa ter formas mais fáceis de obter informação e mais seguras. E de modo geral, acho que o poder público, mesmo a escola de modo geral, acho que está uma capenga. Então, o jovem que você disse lá, que ficava lá disperso, né? Exato. Ele está disperso porque para ele isso ainda não compõe os valores dele, né? Não dele é uma outros, tônica né? para ele, não é uma meta. Não foi colocado para ele, por exemplo, você hoje foi bem colocado pelas Zumira. Hoje nós estamos, que a palavra que eu ia colocar, educação ambiental, agora pertence ao currículo, que bom. Mas enfoquemos isso. E daí? Puxa, pai, que bonito. Educação ambiental também, Então, né? mas o que é? Puxa, nossa, o senhor sabia que faz isso, pai? Puxa, que legal escutar isso da criança. Mas você sabe para que serve? Não, pai, eu sei que é isso. Não, você tem que saber para que serve. É muito interessante, é muito legal você ensinar uma criança, não jogue o papel da bala no chão. Ela não vai jogar. Ela pode não jogar o papel de bala no chão por medo, porque alguém vai olhar ou alguma coisa. Se ela souber porque está poluindo e ela entender, ela vai fazer isso, na verdade, conscientemente e não obrigatoriamente. Como a civilização até hoje mudou, puxa, você pega alguns países civilizados, ditos perto do nosso. Puxa, você sabia que em tal país é proibido isso? O pessoal não faz isso. E você sabia que eles só começaram a fazer isso depois de multa? Depois que eles foram proibidos? Você sabia disso? Puxa, nossa, eles lá não cospem na rua, tá bom. Você sabia que tem multa até para isso em determinados locais? Puxa, isso é exagero? Não, isso não é exagero. Sabe que eu estava vindo para cá, né? Vim com o seu Elias, motorista daqui dirigindo, né? Falei, bom, vou fazer um teste para saber qual a importância do tema que nós vamos debater hoje. O senhor já ouviu falar dessa conferência que teve? Eu lembro. Mas o que o senhor acha? O senhor acha que as pessoas estão fazendo? Ele falou, tenho
um pouco de gente correndo muito, né? E pouco gente correndo nada atrás disso, né? Eu achei muito interessante ele colocar isso, dele, né? E aí ele falou assim, Bem olha, justo. aí ele falou assim, outro dia ele estava no centro aqui de São Bernardo e aí tinha 3 latões ali para colocar o lixo, aí vinha uma criança, sei lá, com uma latinha, sei lá, de alguma coisa assim. Aí ele perguntou, aí estava assim, a 3 metros dos lixos, das latas de lixo. Aí a criança pergunta assim para a mãe, fala, mãe, o que eu faço com isso, né? Preocupado que ele aprendeu na escola. Aí a mãe pegou da mão da criança e jogou na rua, né? Aí foi o seu Elias lá e pegou o lixinho e colocou, olha senhora, a senhora esqueceu isso aqui, né? A senhora deixou cair, né? Ele falou, não deixei não, eu faço assim mesmo, né? Então acho que a gente tem diversos níveis de preocupação, diversos níveis de conscientização e diversos níveis de falta de ação, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma coisa que é a educação dessas crianças, mas a gente tem aí, essas crianças vão crescer e elas vão estar no poder daqui a 15, 20 Mas eu queria anos. entrar nisso que vocês estão falando, que é o seguinte, Rogério enfatizou, o Murilo falou da educação, você falou desses vários níveis para os quais a educação é uma variável fundamental, e o Rogério falou aqui dessa, digamos, da necessidade de marcos regulatórios, inclusive legais, que estabeleçam limites, punições, etc. Tá certo? Sim. Que disciplinem e controlem de algum modo. Disciplina é uma boa palavra. Agora, a minha pergunta é a seguinte, ok, nós já avançamos bastante em termos de legislação, e nós temos muita legislação no Brasil que muitas vezes não é cumprida adequadamente, porque ela demanda não só controle e fiscalização, mas também cultura, né? As pessoas precisam, de algum modo, poder entender, como você disse, que aquilo faz sentido na vida delas, agir daquele modo e não de outro, né? Que as coisas têm efeito, que a gente está interligado, etc. Então, o que eu estou querendo só perguntar, e aí, Murilo, já te passo a palavra, é isso, quer dizer, como de algum modo compor essas dimensões? Compor a questão legal, com a questão educacional, a questão governamental, política pública, com a questão produtiva, mercado, né? Como que vocês estão olhando e pensando esses níveis de sinergia, de composição? Como é que essas coisas se entrelaçam, né? Ou a gente trabalha nelas de maneira isolada? Uma escola que tem uma boa disciplina de meio ambiente, e sozinho. Uma boa lei que discipline, é uma coisa. Empresários que sejam capazes ou coagidos por lei a fazerem direito aos seus produtos e criarem cadeias produtivas. Tudo isso é importante, mas essas coisas, de algum modo, elas não são interdependentes? Na verdade, né, eu acho que o grande problema é que as questões ambientais ainda não compõem os valores da sociedade. Então tivemos aí os problemas agora do Shopping Center Norte, por exemplo, a economia do Barão de Mauá aqui na região. Quanto tempo? Que é a história com o gás, agora, né? Agora, construções em cima de agora lixões recente, e essa a questão produção do gás lixo metano. hospitalar advindo dos Estados Unidos, dar 2, 3 dias, basta o jornal parar de noticiar, as pessoas esquecem completamente, né? Então essa característica eu acho que é muito nociva. Mas, voltando à pergunta que você tinha feito em um determinado momento, do que se esperar, eu espero algo assim positivo. Porque eu acho que a sociedade, ela funciona assim igual reação química, né? Você tem que colocar lá o reagente. Eu acho que o Rio+20 vai dar um reagente. Eu acho que um bom reagente é a gente começar a mobilizar algumas coisas relacionadas assim à questão econômica, que é o que pega a gente. Por exemplo, a questão do PIB. O PIB hoje é uma pouca vergonha ambiental. Porque o PIB hoje, né, para quem não sabe, o PIB é um indicador... Produto Interno Bruto de um país. É um indicador que faz com que as pessoas, o governo, a mídia, fala assim, É um o país indicador de aumentou produção o e PIB, consumo. né? Então aumentou o PIB, parece que está entrando... Na década de 70, quando a gente era criança, falava assim, o Brasil vai ser o celeiro do mundo, né? E essa cultura ainda, ela vem vindo, né? Futuro, Futuro. Nós estamos em A desenvolvimento. gente acaba achando que ter PIB alto é bom. E a altura Ter devíamos PIB ter alto 5 hoje é metros. ruim. Se não começar a pensar num PIB verde, né? Pensamento que a gente essa discussão, né? Uma coisa que meça o bem-estar das pessoas, que meça a felicidade. A gente Que tem, comece né? a pensar as cadeias de Felicidade interna consumo, bruta já tem, Exatamente. ciclo de vida de já produto, tem esse indicador, né? Tem gente trabalhando nele. IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o ciclo de vida do produto, quanto é aquele produto que a pessoa compra, que é para o bem-estar dela e volta de que forma. O tal da né? logística reversa que está presente na lei dos resíduos sólidos O e quanto tal. ela consome de água, o quanto ela consome de energia. Então, enquanto essas coisas não começarem a compor
o PIB, e o PIB for só um fator exclusivamente econômico, eu acho que o Rio+20 vai ser um evento, eu acho que vai ser muito inócuo, ou seja, vai ser vazio, sob o ponto de vista que a gente podia esperar de positivo. Então, já vou na tua direção. Você falou assim, enquanto a gente não fizer... Mas estou pensando no Brasil, há experiências pelo mundo inteiro, mas no Brasil há experiências importantes. Por exemplo, legislativas. A lei 12.305. define a política de resíduos sólidos. É uma coisa. Há no campo econômico, por exemplo, uma série de iniciativas naquilo que a gente vem chamando de economia solidária, né? Que já gera no Brasil mais de 7 bilhões de reais por ano, ainda não é muito em termos de PIB, mas é uma economia que se organiza sobre outras bases. Recentemente foi feita uma pesquisa com adolescentes e adultos jovens de 14 a 24 anos, perguntando sobre a participação política, etc., expectativas de futuro. E a questão ambiental está muito presente na perspectiva deles e, curiosamente, entre outras coisas perguntadas, perguntavam para eles qual a expectativa quando eles fossem mais velhos e tal, o que eles queriam se enriquecer e tal. Só 5% quer enriquecer. Interessante. Né? Então que você está vendo que tem coisas acontecendo. Tá Estão certo? preocupados com o futuro deles, se eles vão ter futuro. E eles sabem de uma coisa, e isso... Não, mas o que eu estou falando, tem indicador de mudança de padrão, seja de consumo, quer dizer, Sim. A nossa geração trabalhou com a ideia de ficar rica, digamos, tá certo? Quanto mais você consumir, melhor você é. Quanto mais você tem, mais status, legal mais você é. Né? Não mudou. Ainda, né? Mas estou falando, de algum modo, isso está no mínimo sendo problematizado, ou não? Tá, com certeza. Eu sei que eu não estou querendo ser otimista demais, mas eu estou querendo contrabalançar a ideia de um certo pessimismo que seja paralisante, tá certo? Até colocando nesse lado que quando você colocou, isso é uma visão pessimista? Não, uma visão realista. O que nós temos que ser? Otimistas. Por exemplo, Rio+20 vai gerar alguma coisa que você não pode nem sonhar em não ter a Rio+20. Sem dúvida. Tem que ter. Puxa, mas não vai dar em nada. Não tem problema. Só dela ter existido, ela já deu muito. Vai ser maravilhoso, muito bom. Por quê? Eu acho uma coisa, uma coisa importante. Não é que vai ter a Rio+20. Nós já estamos fazendo a Rio+20. A grande diferença é que esses grandes encontros, Rio+20 vai durar 3 dias, de 4 a 6. Na verdade, o grande acontecimento da Rio+20 a gente está fazendo aqui agora. Está se fazendo em vários lugares do mundo, onde a gente tem grupos de toda a sociedade. Mulheres, somos os que eles chamam de major groups, os grupos de interesse, os grupos que enfim, estão ligados às estruturas da ONU e que têm voz na ONU. Você tem as indústrias, os agricultores, as mulheres, os povos tradicionais, você tem as empresas, você tem todos esses grupos ao redor do mundo fazendo reuniões, discutindo. O governo brasileiro abriu um espaço para a sociedade civil se manifestar. A ONU terminou o prazo em 1º de novembro, né? Terminou o prazo de todas as pessoas do mundo, de toda a sociedade organizada se posicionarem. Se isso vai acontecer alguma coisa com esses documentos, se isso que vai gerar, ótimo. Mas se não, o que aconteceu? Uma grande mobilização. E eu ouvi outro dia uma coisa muito interessante, por que a gente tem que esperar que as Nações Unidas façam acontecer alguma coisa? Porque o que significa hoje as Nações Unidas? A ONU nos representa ou nós temos que buscar outras instituições e outras formas de organização que nos representem? Eu acho assim que, infelizmente, acho que se a ONU não tiver à frente, a situação pode começar a ser assim um pouco mais balizada para interesses de uma ou outra nação, em detrimento dos problemas globais que nós temos. Tem alguns problemas que são notadamente globais, né? Não que concordo com vocês nesse sentido, mas não que a ONU seja, vamos tirar a ONU do ponto órgão máximo. Ela é o órgão máximo. Não. Ela é um órgão respeitável que quando ela está no meio, pelo menos os sérios colocam no seguinte ponto: isto é sério. Isto tem que ser levado à frente e é algo que tem que ser julgado por todos e visto por todos, porque necessitamos disso. A ONU não iria estar entrando em tal mérito se não fosse nesse sentido. Entendo o que a Zuzu está dizendo no seguinte sentido, quer dizer, não é, cada vez mais, talvez, não seja necessário você ter iniciativa que seja, digamos, vertical, né? Sim, cada vez mais as iniciativas
podem se horizontalizar na medida em que as pessoas se apropriem disso. É por aí, Zuzu? A gente vai ter, por exemplo, a Cúpula dos Povos, que vai ser o evento, o grande evento paralelo às questões oficiais. As questões oficiais... Bom, tem a COP17 também. A gente tem várias coisas, mas assim, durante a Rio 90+20, a gente vai ter uma reunião oficial, que vem os representantes os presidentes, os chefes de Estado, que é onde se assinam os documentos de economia verde, de governança, que vai acontecer, os compromissos. E a gente tem toda essa mobilização que está acontecendo ao redor do mundo, que vão trazer pessoalmente para Rio povos do mundo inteiro, que chama Cúpula dos Povos, na Rio 92 chamava Fórum Global. E aqui a gente vai ter, isso já está acontecendo, as pessoas já estão se organizando para isso. Então, vem movimentos de tudo quanto é coisa. E, além disso, a gente vai ter uma grande mobilização no mundo, porque a gente tem internet que você fala com qualquer lugar do mundo e coloca todo mundo agindo ao mesmo tempo com um computador. Então, a gente tem um momento diferente, uma grande possibilidade da sociedade do mundo se manifestar. Então, eu acho que é uma coisa otimista, mas é que realmente as chances da gente ter poucos documentos oficiais importantes são grandes desse momento, são grandes de você não ter nada significativo. Mas esse grande processo que está acontecendo tem que ser reconhecido e valorizado e incentivado para que a festa seja no Rio, a festa entre aspas, né? O movimento importante seja lá, mas que esse processo que a gente está fazendo agora não seja esquecido. Que o processo seja importante como resultado também. Essa mobilização gera sinergia, outros efeitos, etc. E a gente não pode ser ingênuo, trabalhar iludidamente com a ideia de uma panaceia, um encontro que produzisse documentos capazes de alterar o estado de coisas do dia para a noite. Diretrizes, né? De agora por diante. Não, o que aconteceu, para que todos que estão assistindo podem nunca ter escutado sobre Estocolmo 72. Foi a primeira. Só que foi a primeira vez que se falou o seguinte, olha, a gasolina deu problema. Nós estamos com alguns problemas também num outro campo. Não é só a gasolina... Exatamente. Nem se falava do... Gasolina está com problema. Como assim gasolina está com problema? Sempre foi barata e nunca faltou. Não, agora tem gente que produz, que nem sabiam quem era que produzia direito, está cobrando 3, 4, 5, 10 vezes mais pelo litro. Como assim? Vai começar a faltar? Como vai faltar? Nunca faltou. E agora vem os problemas ambientais. Em 72 se falou de problema ambiental e não era o foco, vamos dizer assim, tão importante para a discussão no momento, mas estava se dando a primeira atenção verdadeira. Em 92 a coisa estava pegando e o Brasil era outro. Lembrando que em 91 teve a Guerra do Golfo e nós éramos dependentes exclusivos do petróleo. Nós tínhamos... Somos autossuficientes em petróleo, daqui a pouco virando uma potência produtora com pré-sal. Eu acho que o Brasil, por exemplo, eu acho que ele está no contrassenso, na minha opinião. Sim. Porque a partir do momento que a gente está pensando em outras formas de energias, vamos dizer, energias ditas verdes, e o Brasil envereda para uma política de usar pré-sal, essa história toda. Então, na verdade, está indo na contramão. Um país como o nosso, que tem assim tem possibilidades múltiplas de energia eólica, energia solar, fica propondo barragens em locais com impactos ambientais significativos. Nós vamos continuar essa discussão no terceiro bloco. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e gostaria de que o Brasil tivesse achado o petróleo uns 100 anos antes, né? E não agora. Não sai daí, a gente já volta.